Deixa eu colocar aqui então na tela já o gráfico. O gráfico não, né? Os slides, para que a gente possa já começar por aqui e tentar entender um pouquinho o que está se passando. Muito bem. O primeiro ponto que eu realmente preciso passar para os amigos é a percepção de que quando a gente não tem um plano bem definido naquilo que a gente vai fazer e na forma como a gente vai operar o mercado e na forma como a gente vai executar as nossas operações, invariavelmente nós vamos perder dinheiro. A única maneira que nós temos de evitar perdas financeiras desnecessárias e a gente fazer um excelente planejamento. A gente tem que realmente ter tudo, todo o script do início ao fim, como se fosse uma receita de bolo, de como é que nós vamos atuar dentro do mercado. Caso contrário, no meio da confusão que o mercado é, no meio da confusão do tiro para um lado e bomba para o outro, a pessoa acaba se perdendo na estratégia e no foco, e com isso acaba sendo dilacerado completamente pelo mercado financeiro. Então, eu acho que primeiro baluarte que eu preciso marcar aqui com vocês, e eu vou fazer muitas perguntas para vocês, que eu quero que vocês vão aos pouquinhos introjectando isto, é: vocês têm um plano de como operar no mercado? Um plano que descreva exatamente qual é o sinal de compra, qual é o sinal de saída, qual é o sinal de venda, qual é o stop, qual é o gerenciamento de risco, qual é o modelo de operar, qual é a meta, o que vocês vão fazer com o lucro dos resultados. Vocês têm este plano? Porque se vocês não tiverem este plano, como é que vocês pretendem realmente conseguir produzir resultados consistentes se não existe uma consistência no planejamento daquilo que vocês estão elaborando? Então, nós vamos falar muito sobre a necessidade premente de criação de um plano operacional. Até porque talvez alguns amigos tenham ouvido por aí algumas inverdades sobre o mercado. Talvez uma das maiores inverdades, para não dizer mentiras, é que o mercado financeiro é um lugar fácil para se ganhar dinheiro. Primeiro, não se ganha dinheiro. Tu pode fazer dinheiro, mas não ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei nada na vida. Eu só fiz coisas na vida. Existe uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Ganhar não tem mérito. Ganhar, tu ganha um presente do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu irmão, mas não tem mérito. Fazer dinheiro, você fez dinheiro a partir do conhecimento que você praticou, a partir do método que você desempenhou e a partir da disciplina que você, digamos assim, produziu. Então a gente faz dinheiro no mercado. E esse dinheiro é feito através de esforço e de disciplina e de foco. Nós vamos ter muitas formas de fazer dinheiro no mercado. E quando a gente tem várias formas de fazer dinheiro no mercado, significa que nenhuma delas é a perfeita. Imaginem que vocês têm, literalmente, 10 remédios para tratar a mesma doença. O que isso significa? Significa que nenhum desses 10 é absolutamente perfeito. Porque se algum desses 10 fosse absolutamente perfeito, sem nenhum defeito, os outros 9 seriam completamente supérfluos, desnecessários e deixariam de existir, e todo mundo só usaria o remédio A, que não tem nenhum efeito colateral, que não tem nenhum problema e que cura sempre os problemas. Bom, então, toda vez na vida dos senhores que vocês tiverem várias possíveis soluções para um mesmo problema, significa que nenhuma dessas soluções é absolutamente inquestionável ou absolutamente perfeita. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a dinâmica que eu procuro produzir dentro dos meus swing trades e que tem como objetivo me entregar um retorno anual entre 40 a 75% ao ano. Esse é meu objetivo por ano. Minha meta é ficar entre 40 a 75% de rentabilidade no ano. Ponto. Tem um detalhe.
Este tipo de rentabilidade não consegue ser observada de forma infinita. O que tu quer dizer com isso, Stormer? Quando nós falamos de uma rentabilidade de 40% em cima de 100 mil, em cima de 100 mil reais, por exemplo, é um tipo de trabalho. Mas tentar fazer 40% em cima de 10 milhões de reais é outro tipo de trabalho e é bem mais difícil. Então, à medida que o nosso capital vai aumentando, à medida que o nosso patrimônio vai crescendo, a possibilidade de expandir e de continuar o mesmo retorno percentual vai diminuindo. É muito mais fácil fazer 40% em cima de 10 mil reais. É possível fazer 40% em cima de 100 mil, em cima de 500 mil, talvez até em cima de 1 milhão. Mas quando tu vai para cifras maiores do que 1 milhão de reais, a tua rentabilidade começa a cair. O mercado vai sempre trabalhar 24/7 para assustar vocês e tentar fazer com que vocês estejam no lado errado da boleta. O que tu quer dizer com o lado errado da boleta, história? Bom, toda vez que o mercado fecha um negócio, toda vez que o mercado fecha um negócio, uma das duas pessoas está fazendo merda. Ou o cara que está comprando está fazendo bobagem, ou o cara que está vendendo está fazendo bobagem, mas sem dúvida alguma, um dos dois vai estar errado. Sem dúvida alguma. Às vezes até os dois podem estar errados, mas no mínimo uma das duas pessoas estará errada. Então, o mercado procura, obviamente, mexer com as nossas emoções, e quando eu digo mercado, geralmente isso funciona não porque existe uma pessoa chamada o mercado, mas porque existe todo um sistema que se retroalimenta. Esse sistema ele é cercado hoje de influenciadores, ele é cercado de analistas, ele é cercado de jornalistas, ele é cercado de matérias, de artigos, de sites, de blogs, de YouTube, de Instagram, todas essas coisas que muitas vezes nos levam notícias e tentam, de alguma maneira, influenciar a nossa tomada de decisão em cima do mercado financeiro. Então, existe toda uma indústria que produz esse tipo de conteúdo e que alimenta realmente, muitas e muitas vezes, as incertezas, o medo, a angústia. E muitas vezes levam as pessoas a tomarem decisões bastante equivocadas. Então, o primeiro segredo que eu já queria passar aqui para os amigos é que não é fácil, tá? Não é a barbadinha de, vou fazer 100 reais por dia, todos os dias, pro resto da minha vida. Vou fazer 1.000 reais por dia, vou fazer 500 reais por dia. Infelizmente, não é assim tão simples que a carroça se desloca. Nós teremos dias que vão ser bons, teremos dias que serão ruins. O truque é que a gente tenha uma mesma quantidade de dias bons com dias ruins, mas nos dias bons a gente faça muito mais dinheiro do que nos dias ruins, e com isso a gente vai construindo um resultado financeiro ao longo de vários e vários tempos, e mais do que tudo, fundamental que a gente não tenha um dia destruidor, um dia avassalador, um dia que nos tire completamente do jogo, destruindo completamente nossa conta através de uma tragédia, digamos assim, anunciada. Tá. Então, o que que nós precisamos para fazer dinheiro no mercado financeiro? Nós precisamos basicamente de três coisas. Nós precisamos de um cérebro, nós precisamos de um coração e precisamos de coragem. Mais ou menos que nem os três sujeitos lá que ajudaram a Dorothy no Caminho Mágico de Oz. O cérebro, basicamente, a função dele é definir o nosso plano, construir o nosso sistema, desenhar as estratégias que nós vamos estar operando e para que a gente possa esperar, então, os sinais que vão surgir. Tá? E quando a gente pensa sobre isso, então, e desenha todo o nosso planejamento operacional, é o nosso cérebro quem está atuando.
É o nosso cérebro quem está atuando. Então, ele é quem vai definir, basicamente, a rota que nós vamos querer seguir. Nós precisaríamos, obviamente, de um coração. Um coração, ele vai tentar, eminentemente, nos entregar a energia necessária para passar pelo sofrimento de executar o nosso plano. Digamos que aqui nós tivéssemos como intenção, por exemplo, escalar o Everest, que é uma coisa complicada e difícil. Ou naturalmente, primeiro o nosso cérebro vai desenhar todo o planejamento de como nós vamos realizar a escalada do Everest, quantos dias nós vamos passar nos aclimatando, essas coisas todas, qual vai ser os mantimentos, como é que a gente vai fazer todo, qual vai ser o percurso, qual vai ser a rota. Primeiro, o nosso cérebro desenha todo o plano. Depois disso, nós vamos ter que pensar o que que vai ser o motivo que vai querer nos levar a subir o Everest. Se nós não tivermos um motivo, se nós não tivermos um propósito, nós literalmente não teremos a força necessária para escalar aquela montanha brutalmente alta. O mercado financeiro é exatamente igual. Então, primeiro, vocês têm que construir o plano operacional de vocês. Como é que eu vou operar? Como é que eu vou desenhar meus trades? Como é que eu vou fazer minhas operações? Depois, vocês têm que ter um propósito. Por que que vocês estão operando no mercado financeiro? Qual é o objetivo de vocês de operar o mercado financeiro? Já pararam para pensar sobre isso? Por que que vocês querem realmente colocar o dinheiro de vocês em renda variável, arriscar o dinheiro de vocês em trades? O que que vocês têm como objetivo principal ao fazer isso? Vocês querem se sentir vivos? Vocês querem ter emoções? Vocês querem ficar ricos em um mês? Em 2 meses? Qual é o objetivo de vocês? O dinheiro em si, ele não é um propósito, por impressionante que pareça. O dinheiro em si, ele é um péssimo propósito. Porque quando a gente coloca o dinheiro, eu quero fazer dinheiro como teu propósito principal para executar qualquer coisa na vida, qualquer atividade profissional na vida, você vai executar essa atividade de uma maneira muito mercenária. Você irá executar essa atividade de uma maneira muito equivocada. Imagine então um médico que tem como único propósito, no exercício da sua medicina, ganhar dinheiro. Esse sujeito vai ser um açougueiro, provavelmente, ou vai ser um péssimo médico. Imaginem, por exemplo, até mesmo um açougueiro que quer como único propósito da vida fazer dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai tentar comprar uma carne absurdamente barata e ruim, muitas vezes, e vender pelo máximo de preço possível. Ele vai executar mal a profissão dele. Então, em todas as profissões da Terra, se a gente coloca o dinheiro como propósito principal para executar aquela profissão, usualmente nós não estamos atentando para o processo da profissão. Não estamos atentando para o foco principal daquela profissão. E com isso, o nosso propósito está errado. Nosso coração está no lugar errado. Então, qual seria um propósito adequado? Qual seria um propósito adequado para, para que a gente pudesse realmente pensar em trabalhar o mercado? Poderia ser eventualmente, eu quero garantir a educação dos meus filhos. Isso é um propósito. Eu quero garantir, por exemplo, comprar uma casa para minha filha, para meu filho, é um outro propósito. Eu quero garantir, por exemplo, uma aposentadoria boa para mim e para minha esposa, é um outro propósito. Eu quero, por exemplo, com o dinheiro que eu vou estar doando, ajudar a construir um hospital, isso é um outro propósito. Então, quais são os propósitos que vocês têm na vida? Os objetivos? Porque em algum momento do mercado, quando vocês estiverem realmente, muitas vezes, sozinhos, o mercado vai dar uma lambada em vocês, vai dar uma pancada. E se você não tiver um propósito muito forte, você vai ficar tentado a desistir. Você vai se sentir cansado. Você vai se sentir exaurido. Você vai ficar com medo. E você vai parar de fazer aquilo que você havia originalmente pensado. E, como vocês vão ver, quando a gente desenha um plano, meus amigos,
de como que a gente vai operar. Desenhar o plano é fácil. Desenhar o plano é uma das coisas mais fáceis da face da Terra. A dificuldade, ela não existe em desenhar o plano. E até mesmo vocês vão ver quando começar a apresentar os sinais de compra e venda dos diferentes ativos, como esses sinais são simples, objetivos e é impossível estar em dúvida se existe aquele sinal na frente dos seus olhos ou não, porque eles realmente são muito binários. Então a dificuldade não vai estar em desenhar o plano, a dificuldade não estará em fazer o gerenciamento de risco, a dificuldade não estará no sinal gráfico em si. Não é ali que reside a dificuldade. A dificuldade que reside, ela está no quê? Em seguir a porra do plano, que é o que a maior parte das pessoas não faz. Elas até montam um plano, mas depois de montado o plano, passa-se um mês, 2 meses, elas começam a operar fora do plano que elas tinham pensado. E daí o resultado consistente que elas queriam vai pro saco. E daí o propósito que elas tinham na vida deles também vai pro saco. Então a função do coração, literalmente, é nos dar a energia necessária para realmente ficarmos aderidos ao plano operacional que o cérebro produziu. Já a coragem, por sua vez, a coragem é realmente digamos assim, o ímpeto para fazer aquilo que precisa ser feito no mercado e na vida. A maior parte das vezes, a gente sabe o que precisa ser feito. A gente só não tem coragem de fazer. E eu acredito até que alguns dos meus amigos que já estão aqui, que já têm me ouvido falar em outras palestras, ou eventualmente em outros vídeos, ou mesmo em outros treinamentos, eu acredito que vocês já sabem o que precisaria ser feito. Mas uma coisa é tu saber o que precisa ser feito, e a outra coisa é a pessoa ter a coragem necessária para fazer. A maior parte não tem, não consegue, realmente não consegue. Então, se você ficou interessado em swing trade e quer conversar comigo mais, durante 5 dias consecutivos eu vou apresentar todas as técnicas de swing trade, como é que eu faço, como é que eu identifico, como é que eu localizo, gerenciamento de risco. Cara, era tudo o que eu queria ter ouvido quando eu comecei no mercado lá em 98. Espero vocês lá. Essa frase do Viktor Frankl, e vale muito a pena vocês lerem o livro do Viktor. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse é um livro fundamental. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler este livro, né? O Viktor Frankl, ele escreveu um livro, né, enquanto ele estava preso. Na verdade, ele era um psiquiatra, né? E ele escreveu um livro. Ele passou dentro de um campo de concentração nazista, né? E dentro desse campo de concentração nazista, ele ficava observando os diferentes prisioneiros. E o nome do livro é Em Busca de Sentido. E ele ficava observando os prisioneiros e ele conseguia perceber nitidamente quais eram os prisioneiros que tinham maior probabilidade de sobreviver ao campo de concentração nazista e quais eram as pessoas que não tinham capacidade, não tinham mais como sobreviver àquele campo. E o livro é fantástico de ser lido, ele é um livro pequenininho, vale muitíssimo a pena ler, porque ele nos mostra uma série de aspectos fundamentais para nos guiar dentro dessa vida e dentro das adversidades que a vida vai nos entregar. Uma das frases que está nesse livro, e o brutal desse tipo de livro, quando ele é escrito por uma pessoa extremamente inteligente e que passou por uma situação absurdamente pesada como essa, de passar bons meses preso num campo de concentração nazista, é que cada frase que está ali tem uma conotação e um peso e uma mensagem extremamente importantes para vocês e para todas as pessoas.
Então, olha o que que é a frase que está no livro ali. No meio do livro, ele larga essa frase: Você não é um produto das circunstâncias. Você é produto das suas decisões. Cara, essa é uma frase que acaba com o vitimismo e acaba com uma série de aspectos que hoje a nossa sociedade olha de uma maneira tão sistemática e repetitiva. As vítimas deixam de ser vítimas no momento em que elas passaram a decidir coisas e as suas decisões levam as pessoas para o lugar onde elas estão. Isso ele dizia que muitos dos judeus que estavam no campo de concentração nazista, muitos dos que estavam ali, eram produtos das decisões que eles haviam tomado. Olha o que é o impacto dessa frase. Então, o que que a gente entende aqui para o mercado financeiro, tá? O que a gente entende para o mercado financeiro, e é importante que vocês entendam isto, é que o resultado que vocês vão obter do mercado financeiro, ele não é um resultado bom ou ruim, porque o mercado foi bonzinho ou porque ele foi malvado contigo. O que tu vai tirar do mercado financeiro não vai ser porque, os bandidos foram lá e me estoparam, ou eles me violinaram, ou eles me sacanearam, ou o mercado me induziu para ir para um lado quando eu deveria ir para o outro, ou eles perseguiram meu stop. Não existe isto. O que existe são as decisões que você tomou. Eu comprei aqui porque o Stoy me mandou comprar e eu perdi dinheiro porque o Stoy me sacaneou. Negativo. A decisão de compra ou venda foi sua. A responsabilidade é sua. O resultado positivo é seu. O resultado negativo também é seu. Talvez o mercado financeiro seja o lugar mais perfeito onde essa frase ela existe. Nós somos produtos das decisões que nós tomamos. Se nós estamos com resultados ruins, automaticamente o que acaba aparecendo, automaticamente significa que nós estamos tomando decisões erradas. Então, se você está com resultados ruins no mercado hoje, é sinal de que você está tomando decisões de uma forma errada. As decisões que você está tomando não estão adequadas. Elas estão sendo feitas de uma maneira equivocada. E por isso que, quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de operar o mercado financeiro, eminentemente nós estamos falando de tomar decisões. E quando a gente fala de tomar decisões, nós estamos falando de escolher um ativo para operar, escolher quando comprar, escolher quanto do ativo comprar e escolher quando vender. Ou seja, em resumo, são 4 decisões que a gente tem que tomar quando a gente está no mercado financeiro, em cima de 4 coisas: qual o ativo, quando comprar ou vender o ativo, quanto e quando vender. 4 decisões. Tecnicamente falando, se a gente considerar outras profissões, se nós falarmos, por exemplo, de um médico, imagina quantas decisões que um médico tem que ter quando ele vai decidir fazer uma cirurgia de redução de mama no paciente. Imagina a quantidade de diferentes decisões que estão implicadas nesse cenário. Variáveis diferentes. Qual hospital, qual cirurgia, qual anestesia, que tipo de remédio vai ser utilizado, quanto de sangrão vai ser permitido, quanto vai ser retirado de tecido, qual vai ser a técnica. São milhares de decisões para serem executadas por um médico para conseguir realmente isso. Mesma coisa para construir um prédio, mesma coisa para construir uma ponte, mesma coisa para fazer a maior parte das profissões. A quantidade de decisões que nós temos
Ela é muito maior nas outras profissões do que no mercado. Mas para que nós possamos tomar decisões adequadas, nós temos que entender como é que funciona o nosso cérebro na tomada de decisão. Como é que ele funciona para escolher quais caminhos ele vai trilhar, quais caminhos e operações ele vai executar e quais que ele não vai executar. Muito bem. Então, sobre o que nós vamos falar nos próximos dias juntos aqui com vocês? Bom, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é o prazo operacional, tá? Em qual vai ser o prazo que a gente vai trabalhar e por que que o swing trade é o melhor prazo para a pessoa física operar no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou mostrar por A mais B que o melhor prazo para ser operado para 97, 99% das pessoas que vão entrar no mercado financeiro é o swing trade, não é o position, não é o day trade e não é talvez o longo prazo. Eu vou apresentar isso para vocês, depois eu vou falar um pouquinho de qual que é a maior dificuldade que existe para operar o mercado, quanto de dinheiro que pode ser feito dentro do mercado como swing trader, como que a gente vai escolher os ativos que a gente vai operar, quais são os tipos de sistemas que existem e como escolher os melhores sistemas operacionais. Nós vamos falar bastante também quais são os sinais de reversão mais eficientes e como identificar reversões de tendência e viradas de mercado. Quais seriam os sinais de continuação de uma tendência, de uma perna que poderiam ser operados? Os 5 principais sinais de compra e venda que eu trabalho para swing trade. Como comprar uma perna de alta, como comprar um bull run, como encontrar bons suportes, como desenhar e usar canais de alta, canais de baixa, como escolher o melhor controle de risco, como usar um bom controle de risco para aumentar o máximo possível o lucro. Quais são os principais segredos mentais para realmente manter uma curva de resultado consistente? Como conseguir fazer registros cuidadosos de todas as operações? Como é que a gente mantém um equilíbrio mental sendo um trader? Talvez uma das coisas mais fáceis da face da Terra é perder o equilíbrio mental como trader. Como é que a gente evita o medo na hora de operar? Como é que a gente evita as tentações de sair do nosso plano original? Por que que alguns traders prosperam e outros nunca serão? E qual que é a característica daqueles que prosperam e qual que é a característica daqueles que nunca serão? Então, a gente tem um longo caminho aí pela frente, tá? Eu espero que a gente consiga trocar muitas ideias e que elas sejam absolutamente muito úteis para todos vocês, tá? Ahn, Aos poucos, algumas frases mais importantes, eu coloco elas sublinhadas, obviamente. E essa talvez seja uma frase que eu requero parar um pouquinho para que vocês entendam. Ser um profissional no curto prazo requer hábitos consistentes de longo prazo. E essa é uma frase extremamente importante com algumas palavras que compreendem tudo que nós vamos conversar nos próximos dias. Primeiro, ser um profissional. O que é ser um profissional? O que é ser um trader profissional? Como é que um trader profissional age? Como é que um trader profissional trabalha? Qual é a mentalidade de um profissional? O profissional trabalha por prazer? O profissional trabalha por emoção? O profissional trabalha, ô, bato, louco para operar, vamos operar, vamos operar, vamos apertar os botõezinhos. O profissional fica eufórico? O profissional fica com medo? Você não vê profissionais fazendo isso. Você não vê um profissional entrando em desespero. Mesmo com um jogador de futebol profissional, quando o time tá perdendo, o cara começa a se desesperar, sai chorando? Não. O cara segue sendo um profissional. Então, existe um destacamento emocional do profissional
na execução da sua profissão. Infelizmente, a gente vê que os traders mais amadores, eles mantêm-se muito aderidos ao ego do trade. Eles levam um stop para o lado pessoal. Quando eles stopam um trade, eles se sentem ultrajados, eles se sentem menosprezados e eles se sentem mal emocionalmente. Um profissional jamais leva as coisas para o lado pessoal. O profissional sabe que não é nada pessoal que acontece dentro de um trade. O mercado não vai lá te estopar porque ele te acha ruim, ou porque ele te acha péssimo, ou porque você é um mau trader ou não. O mercado vai lá e faz aquele movimento porque é o que ele costuma fazer no sentido de movimentos erráticos e no sentido de que não tem nenhum sistema operacional que acerte sempre. Então, o profissional não trabalha pensando na emoção. Um profissional trabalha pensando no processo, na tomada de decisão. No processo de tomada de decisão, eu tenho minha compra aqui por este e este motivo. Eu tenho minha saída aqui por este motivo. Eu vou utilizar este gerenciamento de risco por este motivo. Então, desenvolver as tomadas de decisão de uma maneira profissional para operar no curto prazo vai requerer hábitos que deverão ser mantidos no longuíssimo prazo. Quanto mais curto for o período operacional que vocês forem operar, mais padronizado deverá ser a sua tomada de decisão, porque ela consegue ser mais rápida. Tomadas de decisão que não sejam padronizadas, elas demoram muito tempo a serem feitas. Bom, por que o day trade é um prazo operacional perigoso? Bom, o day trade ele é um prazo operacional extremamente perigoso, porque basicamente ele é povoado por robôs de alta frequência. E esses robôs de alta frequência, infelizmente, eles literalmente são movidos por supercomputadores que tomam decisões em milésimos de segundos, contando cada trade, cada oferta no book, cada movimentação. Para piorar ainda, com bolsos infindáveis. Com bolsos infindáveis. Então, o day trade, ele é aquilo que nós chamamos dentro do mercado financeiro como um oceano vermelho. Como um oceano vermelho. Vocês conhecem o conceito de oceano vermelho e oceano azul? Sim ou não? Só conhece. Ó, tem alguns, não, o Bruno ali não conhece o conceito de oceano vermelho, mas também não. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Tem um livro bastante interessante que é A Lógica do Oceano Vermelho. Ah, resumidamente falando, um oceano vermelho é um oceano onde você tem muitos competidores aptos e perigosos. Então, ali, em um local ou em um ambiente em que você tem muitos competidores aptos e perigosos, a probabilidade do seu negócio sobreviver ela é mínima. Isto é um oceano vermelho. Imagina um oceano cheio de tubarões, ok? Ahn, vamos tentar traduzir isso da seguinte maneira: seria o seu time de futebol, seu timezinho de futebol dos amigos no final de semana, tentar participar do campeonato de futebol da Espanha, profissional. Vocês estão dentro de um oceano vermelho. Vocês têm jogadores extremamente profissionais ali em um ambiente extremamente perigoso. Isto é um oceano vermelho. Ou, por exemplo, você tentar vender geladeira no meio do Polo Norte. Você vai ser a única pessoa no mundo tentando vender geladeira no Polo Norte e ninguém vai querer comprar. Ou você tentar, digamos assim,
pescar num barco que tem 50, 800 pescadores no mesmo barco que o teu, tu não vai conseguir pescar nada. A tua concorrência ela é muito grande. O que que é trabalhar um oceano azul? Tu ser a única pessoa que vende água no meio do deserto do Saara. Tu tá dentro de um oceano azul. Tu não tem nenhum competidor ali te incomodando. Então, oceanos azuis são oceanos em que tem poucos competidores, e os competidores que estão ali não são profissionais o suficiente para te incomodarem, ok? Bom, então, o Oceano Vermelho é um local em que prosperar é quase impossível. É muito difícil você conseguir prosperar porque você tem muitos competidores. O day trade, ele é um oceano vermelho porque você está competindo contra os principais players do mundo, operando sistemas de alta frequência com inteligência artificial. É absurdamente difícil você conseguir bater as tomadas de decisões que uma inteligência artificial consegue produzir no intradia. Já o swing trade, quando a gente fala de swing trade, são operações que vão durar mais de um dia e menos de 5 dias. Então, o prazo de operação aqui, tá, como ele está entre 2 a 5 dias, ele é um prazo longo demais para que os robôs de alta frequência do mercado trabalhem. E os robôs de alta frequência do mercado talvez sejam os principais profissionais de mercado que existam hoje. A gente tem dois núcleos de profissionais de mercado financeiro que operam renda variável. Os alta frequência de day trade, que giram gigantescas quantidades de dinheiro em milésimos de segundos. E nós temos os gestores de fundos. Os gestores de fundos que vão trabalhar movimentos muito mais amplos, alocação de carteira, essas coisas todas. Esses são os dois principais núcleos de profissionais de mercado que existem. De um lado, alta frequência, modelos quantitativos e robôs no day trade. De outro lado, gestores de alocação de carteira, gestores de top-down, gestores de análise de fundamentos, que vão comprar vários e vários milhões de reais em Vale, ou vários e vários milhões de reais em Petro, e vão trabalhar aqueles movimentos mais amplos de mercado. Bom, quando você trabalha no prazo de swing trade, você está num nicho em que você não tem o day trader, você não tem o alta frequência, porque é um prazo longo demais para alta frequência, e ao mesmo tempo é um prazo curto demais para o gestor de fundo. Então você se livra dos dois profissionais de mercado mais perigosos que existem. Dos dois mercados mais perigosos que existem, que são os alta frequência e que são os fundos que trabalham no prazo mais longo, que é o position e que é o longo prazo. Tá? Então, quando a gente fala sobre isso, fica daí nítido que esse aqui é o oceano azul do mercado financeiro, o swing trade. Aqui a gente tem menos competidores. Aqui a gente tem menos gente nos podendo arrancar o nosso dinheiro. Existe um vídeo que vale muitíssimo a pena vocês olharem, tá? Se a gente coloca ele aqui, vale muitíssimo a pena vocês olharem. Se deem uma olhada aqui no YouTube, não sei se vai aparecer aqui agora. Procurem por um vídeo chamado HFT Citadel. É esse vídeo aqui, ó. Veja os HFT, High Speed Trading, da Citadel em ação. Quando vocês olham este vídeo, então aqui esse vídeo mostra basicamente como funcionam a Citadel, que é uma das principais empresas, instituições financeiras dos Estados Unidos, trabalhando com os modelos, digamos assim, de alta frequência deles, né? E aqui vai explicando exatamente como funciona o modelo. Aqui é o prédio da Citadel em Nova York. Aqui, basicamente, eles mostram, aqui são os diferentes operadores,
tá começando o pregão. Vê que o cara aqui o cara tá dizendo o seguinte, ó, faltam 13 minutos pro pregão abrir. Aqui são os operadores de mesa. Ó, estamos esperando que abra o pregão. Eu só vou dar uma olhada nos horários, ver as aberturas de diferentes países do mundo. Pronto, 9h28, pronto, abriu o mercado. Abriu o mercado, olha ali as ordens. E o cara tá apertando algum botão? Não. O cara tá dizendo o seguinte, ó, acabou de abrir o mercado, o robô tá operando, olha como é rápido, tá tudo evoluindo. Esse aqui é o diretor de mesa de operação da Citadel. Aí ele pega e fala o seguinte aqui nesse momento, ó, em 2 minutos nós já compramos 21.597.000 ações. Em 2 minutos, o alta frequência deles operou isto. Sem que eles apertassem um único botão. Todos os operadores, eles não estão tomando nenhuma decisão de compra e venda aqui, ó, zero. Quem está tomando a decisão são os robôs. Quem está tomando a decisão são os algoritmos. Simplesmente, olha o que é o livro, estatística. Olha o que é o livro, estatística. Derivativos e quantitativos. E é esse cara aqui, que é o chefe da mesa, não é esse outro aqui que vai aparecer agora. Esse aqui é o chefe da mesa de operações da Citata, vai aparecer agora ele falando. Esse cara, o que aquele cara fala? Ele fala o seguinte, cara, nenhum dos nossos operadores aqui toma decisões durante o pregão aberto. Não. Eles estão aqui com o único objetivo, ver se o robô está atuando da maneira adequada, aderido ao sistema operacional que tem que ser feito. Se está fazendo tudo dentro do gerenciamento de risco. É isso que eles fazem. Ponto. Hoje, se você colocar isso aqui eles chamam de black pool. Se você colocar uma única ordem de compra, uma única ordem de venda no mercado, simplesmente a Citatel sabe que tu colocou ordem. Ela sabe que tu colocou ordem, ela sabe qual é o preço que tu botou, ela sabe quanto que tu está vendendo e onde é que estão os stops e onde é que estão os alvos da maior parte dos players do varejo. Quando tu olha isso, tu entende, cara, que simplesmente não existe como uma pessoa física tentar arrancar dinheiro desses caras no day trade. Não existe. É impossível. Não tem como. A não ser que ela tenha um método extremamente eficiente de como operar. Teria que ser um método absurdamente poderoso para operar. Então entenda que isto aqui não é o lugar onde você quer estar. Especialmente se você tem outra profissão na sua vida. Se você é médico, se você é piloto, se você é engenheiro, se você é nesses sistemas, se você tem qualquer outra coisa importante para fazer na vida, esqueça o day trade. Foca aqui que tu vai conseguir fazer um resultado muito melhor. Porque aqui tu não vai ter traders profissionais altamente qualificados te destruindo a tua rentabilidade e te fazendo tomar decisões erradas. Então, se você ficou interessado em swing trade e quer conversar comigo mais, durante 5 dias consecutivos eu vou apresentar todas as técnicas de swing trade, como é que eu faço, como é que eu identifico, como é que eu localizo, gerenciamento de risco. Cara, era tudo o que eu queria ter ouvido quando eu comecei no mercado lá em 98. Espero vocês lá.